Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 15 de outubro. Estamos no 28º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos, incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meu irmão, minha irmã, as parábolas de Jesus não visam dar uma bela teoria, mas elas chamam a atenção para um comportamento concreto. Elas não são somente um recurso pedagógico para transmitir doutrina, ensinamento, não estão no terreno das ideias, de verdades teóricas. O campo das parábolas é sempre o da conduta, do comportamento. Assim, a primeira pergunta a ser feita é: que tipo de comportamento está em causa nesta parábola? Qual é o comportamento que está em jogo na parábola dos convidados para a festa? Um comportamento não existe fora das pessoas. Ao contar uma parábola, Jesus se dirigia a interlocutores que tinham um modo de ver e de agir diferente do de Jesus. Assim, as parábolas são também um modo de continuar um diálogo, através do qual Jesus espera mudar alguns comportamentos bem concretos. As parábolas não são um instrumento polêmico, com a finalidade de reduzir ao silêncio adversários mal dispostos. Elas estão a serviço de um diálogo em vista de uma conversão. A segunda pergunta, portanto, é: a quem se dirige a parábola dos convidados? Jesus deseja convencer os seus interlocutores. Para essa finalidade, a parábola traduz sempre uma experiência, pois é ela que lhe dá a força de persuasão. Portanto, a terceira pergunta é: que experiência é colocada em realce pela parábola dos convidados? Esta parábola dos convidados tem o objetivo de explicar a razão de Jesus se dirigir aos pecadores públicos e às prostitutas. O primeiro grande convite tinha sido feito primeiramente aos justos. Ele respeitou a eleição divina, manteve o privilégio do povo do Antigo Testamento, mas eles não tiveram tempo
para aceitar o convite. Vir para a festa é sinal de lealdade. O rei preparou o banquete. O banquete era o reconhecimento especial em favor do filho e todos estavam obrigados a reconhecer que esse filho era o herdeiro do trono. O casamento do filho é o estabelecimento oficial de sua autoridade. Por isso, recusar o convite era considerado um insulto severíssimo, uma vez que se tratava de desprezar um privilégio altíssimo. O desprezo dos convidados não é motivado por maldade, mas por distração. Estão absorvidos nas ocupações diárias. As atividades cotidianas geralmente parecem mais importantes do que as solicitações de Cristo. As pessoas se preocupam com carro, terras, casas, alimento, roupas, esporte, diversão, sexo. Os convidados não quiseram vir porque estavam ocupados com seus afazeres, não estavam dispostos a deixar tais afazeres. É verdade que todos nós consideramos uma festa algo muito bom e desejável, mas quando se trata de um convite dirigido pessoalmente e que requer minha decisão, muitas vezes a reação é a de não dar a mínima atenção, porque não estamos dispostos a deixar nossas preocupações para perder tempo com a festa. O rei enviou outros servos, atitude surpreendente. Mandou outros empregados para dizer: já preparei banquete, bois, animais, cevados estão preparados. Os empregados não foram mandados só para convidar, mas também para insistir, para persuadir os convidados a virem. Deveriam falar das delícias preparadas. Todo esse esforço, porém, não encontrou boa acolhida. Eles não deram a menor atenção. Para os convidados, a coisa mais importante não é a festa, não é o convite de Deus. A mensagem de Cristo não tem importância, não tem prioridade. A luta pela subsistência, os negócios, o orgulho da riqueza são mais importantes. Ir para a festa obriga a sair do próprio mundo particular para descobrir o mundo dos outros, para ir ao seu encontro. O texto não diz que os convidados resistiram ao convite. Certamente eles achavam o convite uma coisa boa. Diz que eles simplesmente não tiveram tempo para isso, não deram a mínima, não tinham o menor desejo de deixar seus próprios interesses. Quando isso acontece na igreja, as pessoas ficam impacientes e irritadas com uma exigência maior na vida cristã. Existem aqueles que preferem uma vida sonolenta, uma vida preocupada somente em desfrutar tranquilamente das coisas e das pessoas. Não é possível impulsioná-las para uma vida de maior profundidade espiritual, por mais que se fale ou descreva. As pessoas se deixam absorver inteiramente pelos afazeres, pelo dinheiro, pelo sucesso pessoal, a qualquer custo que se atolam neles. Todo o seu pensamento, todas as suas energias se concentram nos seus empreendimentos e não sobra mais nada para a vida cristã, não sobra mais nada para o progresso espiritual. Existem também os que se opõem amargamente à verdade, à busca espiritual, chegando a perseguir e a matar aqueles que proclamam a mensagem de Cristo. Infelizmente, no caso de Jesus, os mais incrédulos foram exatamente os convidados, os que pareciam mais religiosos e piedosos. Mas o patrão mandou então os empregados para as encruzilhadas do caminho, para convidar todos os que eles encontrassem. As encruzilhadas são os lugares dos mendigos, dos que vivem na rua, é o lugar do lixo da sociedade, e mandou convidar bons e maus. No seio da igreja há bons e maus. Os maus são os que não se convertem realmente, que permanecem na igreja somente por interesse pessoal, estão presentes na igreja com o corpo, mas não com o coração. Mas o desejo de Deus é que também estes se convertam e se salvem. Havia um homem que entrou sem a veste nupcial
Estudos ensina que a graça de Deus, mas também ensina que ninguém pode abusar dessa graça, pois a aceitação da graça deve resultar no revestimento da justiça e da caridade. Podemos frequentar a igreja, mas o olhar de Deus examina o caráter da nossa adesão. Ele percebe quem não tem a veste de casamento, ou seja, a graça de Deus. A graça de Deus deve ser aceita pessoalmente, e isso se verifica na retidão pessoal, no exercício da caridade. A graça de Deus, quando é aceita, transforma a natureza da nossa vida e nos transforma em santos. Esse hóspede sem a veste nupcial serve de símbolo dos que pronunciam a palavra da fé, mas a sua vida não demonstra os resultados da fé, dos que olham para Cristo como Salvador, mas de forma alguma é transformado por Jesus, dos que conhecem as fórmulas, seguem os ritos, mas não é verdadeiro participante da vida de Cristo, dos que dizem, eu creio, mas nada sabem da comunhão de vida com Cristo, não sabem o que é a amizade com Cristo. Lá haverá choro e ranger de dentes, parece exagerado, mas nenhum simbolismo poderia descrever de maneira mais impressionante a angústia de quem foi abandonado por Deus. Deus, porém, não abandona, se antes não formos nós a abandoná-lo primeiro.